Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Neste horário, passamos a apresentar A Caminho da Luz. Programa redigido e apresentado pela AMGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. De nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Ouvintes desta emissora, a nossa saudação fraterna e acolhedora a todos vocês. A partir de agora, estaremos falando do Evangelho de Jesus à luz dos ensinamentos espíritas neste programa. A Caminho da Luz é um programa espírita redigido e apresentado pela Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Eu sou Geraldo Rocha e estão comigo neste programa Marta Aguilar, Geraldo Leite, Cornélio Chambela, Luciane Cabral, Adalcir Nunes e Ítalo Pifano. É costume na doutrina espírita iniciarmos e encerrarmos nossas atividades sempre com a prece. Façamos a nossa prece inicial. Senhor, que eu possa colocar amor no tempo que me reservas e assim nunca me sentir sob o domínio do tédio, porque minhas horas se converterão em prazer de servir. Que eu possa colocar amor nas afeições que me permites cultuar e assim não sentir ingratidão ou desengano, porque transformarei o próprio espírito em vaso de entendimento e abnegação, colhendo de mim mesma a felicidade de fazer a felicidade de outros. Que eu possa cultivar amor na execução dos deveres a mim atribuídos, para que nunca experimente o cansaço ou desengano, porque o trabalho me será fonte de alegria, na alegria de ser útil. Que eu possa aplicar amor em minhas expressões verbais, para que não me compliquem manifestações infelizes e para que minhas palavras sejam clarão e bênçãos a quem as escutar. Que eu sempre possa conservar o amor dentro do meu coração, para que nunca me perca nas sombras e minha alma se converta em pura presença de luz. Amém. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois, perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Nossos temas de hoje são Sala de Aula, Vida de Insulamento. Explorando o Evangelho. Luciane Cabral fala de Jesus e os amigos. Variedades espíritas, Sexualidade e liberdade em pré-adolescentes. Agenda espírita. Reunião pública na sede da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. É bom saber o homicídio à luz do Espiritismo. Fragmentos doutrinários. Interferências espirituais. Última parte. Seara dos médiuns. Bons espíritos, fiquem conosco. A Caminho da Luz, o seu programa espírita no rádio. Sala de Aula, estudando a doutrina espírita. Queridos ouvintes do programa A Caminho da Luz, no programa de hoje, damos continuidade ao estudo do capítulo 7º da terceira parte de O Livro dos Espíritos sobre a Lei de Sociedade, com o tema
vida de insulamento, voto de silêncio. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Na obra Filosofia Espírita, o espírito Miramês faz o seguinte comentário: o homem é cheio de manias criadas por ele mesmo e ainda pensa, quando não tem compreensão, que suas ideias são certas. Ele enverga uma roupagem ilusória, julgando-se o próprio Deus. A presunção carrega-o para a perdição, até que encontre a verdade. As almas, no começo da sua evolução, se nos parecem egocêntricas, por lhes faltar sabedoria. Tudo que existe pertence a Deus. Nós outros, em todos os planos a que podemos habitar, somos usufrutuários e não proprietários. Até os corpos que periodicamente vestimos são doados por Deus para que sirvam de instrumento à nossa evolução. Que direito tem o ser humano de se isolar dos seus companheiros? Qual a finalidade desse gesto que não leva a nada? Isolar-se é desprezar as companhias que Deus proporciona às almas para completarem o que buscam. O progresso vai nos dotando de novas condições e os nossos dons passam a se desenvolver, atendendo muitas das nossas necessidades. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Duplo egoísmo. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao mistério de socorrer os desgraçados? Esses se elevam rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Continuamos com o espírito Miramês, que comenta: há muita diferença entre os que fogem do mundo para beneficiar a humanidade e os que entram em reclusão por motivos que o egoísmo inspira. São motivos pessoais, motivos ilusórios. Os primeiros são homens bem intencionados que descem muitas vezes de altos postos já alcançados para se misturarem com os sofredores, com os famintos, os nus e os encarcerados, levando para eles o consolo, a veste e o alimento. São esses os bem-aventurados. Eis aí onde não existe egoísmo, desaparecendo a vaidade. Nos segundos, o amor próprio entra em evidência, mostrando o que a pessoa é na estrada da vida. Os que fogem do mundo por instantes para buscar conforto em favor dos que sofrem têm duplo mérito. Não ficam na ilusão ao tempo em que colhem recursos para que a caridade se expresse pelos processos do amor. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe otorgou. Entretanto, o silêncio é útil,
pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Allan Kardec comenta: o voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Agora continuamos ainda com o espírito Miramês. Outro absurdo, qual de insulamento. Tudo que vai aos extremos passa a restringir as possibilidades do bem. A palavra foi entregue ao homem por Deus para ser usada. Ela gastou milhões de anos para o devido aprimoramento, tal qual se encontra. Como determinarmos o seu atrofiamento? O voto de silêncio absoluto é uma forma de discórdia, por vezes mais agressiva do que as palavras ásperas que maculam o coração. Tudo em seu lugar e em hora certa. É a harmonia de Deus na expressão de amor. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Lucas, capítulo 16, versículo 12. O Evangelho do Mestre é o código de luz que tem a capacidade de direcionar os homens e almas para Deus, de modo que a harmonia estabeleça o amor nos corações. Explorando o Evangelho, a palavra de Emmanuel. Jesus e os amigos. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o Mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos. Não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Agenda Espírita. Os fatos e acontecimentos que são notícia. Reunião pública na sede da AMGV. Foi criada em março a reunião pública na sede da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares, que acontece aos sábados às 20 horas, com palestra doutrinária e passes. O objetivo é a utilização do novo espaço com atendimento à comunidade da região da Vila Mariana, onde se localiza a sede. Confira a agenda do mês de maio. Dia 2, Grupo Espírita Ana Nery. Dia 9,
Grupo da Fraternidade Marta Figner. Dia 16, Grupo Espírita André Gustavo. Dia 23, Associação Espírita Vicente Pifano. E no dia 30, Grupo Espírita Recanto de Paz. Venha participar conosco. Aqui nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui nessa casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, leitura e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitos e muitos passes, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa.
Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. Sexualidade e liberdade em pré-adolescentes. Conta Lúcia Moisés. A viagem na barca Rio-Niterói naquela tarde fresca de outono transcorria tranquila. O céu muito azul, tendo ao fundo o pão de açúcar, inspirou a conversa com a jovem ao meu lado. Aparentava 20 anos. Falávamos amenidades, quando me surpreendi ao saber que tinha 22 anos e já era casada há 5. Como me atraem as histórias de vida, aproveitei aquele pequeno convívio para ouvir a sua. Puxando o assunto, indaguei sobre o que a fez optar por se casar tão cedo. E a resposta foi clara: curiosidade e desejo de sair da vigilância da mãe. Continuando a conversa, passou a descrever suas relações parentais. Ao contrário da mãe, sempre exigente quanto aos aspectos morais, o pai era o que se pode chamar de uma mente aberta. Foi dele a iniciativa de entabular uma conversa objetiva e esclarecedora a respeito de sexo. Ela acabara de completar 13 anos. Sem esconder informações, expôs-lhe perigos que corria acerca do mau uso da sexualidade. Falou-lhe dos impulsos que sentiria e de como isso repercutiria no seu corpo, levando-a a buscar parceiros. Desceu a detalhes, abordando inclusive o uso de preservativos. Atitude sensata, sem dúvida. O curioso neste caso foi o fato de ter sido o pai e não a mãe o autor dos esclarecimentos. Causou-me espanto, porém, o final da conversa entre pai e filha, que ela mesma fez questão de pontuar. Ele lhe dissera que seria livre para fazer, a partir dali, o que quisesse, mas que as responsabilidades sobre os seus atos recairiam sobre si mesma. Com tal liberdade, conheceu tudo o que quis sem limites. Entediada depois de 5 anos, decidiu se casar, para ver como é que era. Hoje lamenta a juventude perdida. Terminada a viagem, ela se foi, deixando-me mergulhada em profundas reflexões acerca do uso da sexualidade em meninas em plena puberdade. O livro Vida e Sexo, de Emmanuel, é certamente uma obra espírita de referência acerca desse assunto. Nele, vamos encontrar, por exemplo, que o homem é impelido naturalmente a carregar o fardo dos estímulos sexuais, muita vez destrambelhados, que lhe enxameiam no sentimento, reclamando educação e sublimação. E mais, que nesse terreno a criança necessita de providências e previdências, ou seja, de educação. Analisando a atitude daquele pai à luz do que nos ensina o benfeitor, percebemos profunda divergência de visão. Baseado na certeza de que somos herdeiros do nosso passado, Emmanuel enfatiza que a maioria de nós ainda carrega as marcas da sexualidade destrambelhada, necessitando correção que, no seu entender, se concretiza sob a forma de providências e previdências. Atentando para essas duas palavras, não podemos negar que o pai providenciou o esclarecimento na hora que considerou certa e preveniu a filha dos perigos que rondam a sexualidade mal direcionada. Mas ao fazê-lo,
se eximiu das responsabilidades para com os possíveis erros da filha. Será justo jogar sobre os ombros ainda tão frágeis, sobre uma mente em formação, uma responsabilidade desse quilate? A ciência nos afirma que o cérebro humano atinge seu amadurecimento completo somente por volta dos 20 anos, época que, segundo a doutrina espírita, o caráter real e individual do espírito ressurge com toda força. Questão 385 de O Livro dos Espíritos. Significa dizer que muitas das nossas funções mentais, como a capacidade de controlar os impulsos, de postergar recompensas e de assumir responsabilidade, irão se manifestar em plenitude somente a partir dessa idade. Ou seja, jovens no início da adolescência ainda necessitam de orientação e cuidados de alguém mais maduro e experiente que lhe diga como proceder, o que não se coaduna com a liberdade total, muito menos com a transferência de responsabilidades dos pais para os filhos. Uma coisa é cobrar responsabilidade por atos que são compatíveis com o nível de amadurecimento, capacidade e compreensão da criança e do jovem. Outra, bem diferente, é proceder dessa forma diante de situações para as quais eles ainda estão imaturos. No caso em tela, a imaturidade é patente em várias esferas, principalmente nas física e emocional. Quando Santo Agostinho, em O Evangelho segundo o Espiritismo, aborda a questão da responsabilidade dos pais sobre os filhos, traz uma bela alegoria que deveria ficar impregnada em nossas mentes. Lembrando a figura do jardineiro que, diante de uma plantinha tenra, a amarra com uma guia forte, ele nos incita a fazermos o mesmo com aqueles que ainda dependem dos nossos cuidados e orientações. Esta é, sem dúvida, uma forma de lhe externar o nosso amor e fortalecê-lo para os embates da vida. Você está ouvindo A Caminho da Luz. Religião, ciência e filosofia. É bom saber a palavra e a experiência de quem sabe o que diz. O homicídio à luz do Espiritismo. O homicídio é um tipo de delito considerado grave em todas as legislações e em todos os tempos, divergindo a sua valorização de acordo com a cultura dessa época em que vivem os legisladores. O que pensa, porém, a doutrina espírita a respeito deste tema? A questão do homicídio é abordada sob o título de assassínio na pergunta 746 de O Livro dos Espíritos. Interroga Kardec: é crime aos olhos de Deus o assassinato? Responde o Espírito: grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta um fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí está o mal. Aqui se inicia uma diferença entre o homicídio visto por uma ótica espírita e uma não espírita. Para os não espíritas, o homicídio é um crime em si mesmo. É a eliminação de uma vida por um modo traumático e violento. Daí, no Código Penal, receber adjetivos como qualificado, premeditado, hediondo, simples e assim por diante. Do ponto de vista espírita, entretanto, há uma sensível modificação neste ato. Segundo a doutrina espírita, a vida não é eliminada, mas interrompida. O homicida acredita falsamente que, ao matar alguém, livrou-se para sempre de um desafeto.
O que o homicida elimina é a forma física, o corpo de seu inimigo, mas não o espírito que, não raro do outro lado da vida, espera por ele para ajustarem contas. Na pergunta seguinte, questiona Kardec: é sempre o mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de homicídio? Resposta: já temos dito, Deus julga mais pela intenção do que pelo fato. Aqui se abre um espaço para a distinção entre homicídio doloso, com intenção, e o homicídio culposo, sem intenção. Ambos têm a mesma consequência: interrompe uma existência, mas o primeiro é por certo julgado com maior severidade. Um fato, entretanto, ressalta-se na doutrina espírita: o homicídio é muito pior para o homicida do que para a sua vítima. Na questão 748, Kardec traz à baila uma figura jurídica muito conhecida dos juristas e mesmo dos leigos, que é a legítima defesa. Pergunta Allan Kardec: em caso de legítima defesa, pode Deus culpar o homicida? Responde o instrutor: só a necessidade o pode desculpar, mas desde que o agredido possa preservar a sua vida sem atentar contra a do seu agressor, deve fazê-lo. Sem dúvida, o espírito concorda com o princípio da legítima defesa, entretanto, observa que se deve sempre tentar evitar ao máximo a morte daquele que nos põe em risco a vida. Por certo, o espírito não quis ser radical, entretanto, numa visão estritamente cristã, nem mesmo em legítima defesa se poderia matar. De um ponto de vista radicalmente cristão e espírita, mais vale receber a morte do que impingi-la a alguém. Aquele que mata, mesmo em legítima defesa, vale-se da violência contra o agressor, e a violência poderia ter atenuantes, porém jamais justificativa. A Caminho da Luz. Fragmentos doutrinários, assuntos variados e resumidos na visão espírita. É importante isso, vamos falar de escolhas, porque nós temos essa possibilidade de escolher. O que você diria para quem estivesse entre uma situação e outra? Consulte o seu coração. Porque nós temos, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Todos nós sabemos o que é bom e o que não é. Porque isto é a pauta das nossas relações. Quando Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele estava dizendo que aquilo que é bom para nós é bom para o outro. Então, se ele estava colocando nas nossas mãos a condição de saber o que o outro precisa, observando o que nós precisamos, é porque nós sabemos disso. O que acontece é que nós mascaramos muito as nossas necessidades, potencializamos necessidades que não temos e cedemos, por vezes, à inferioridade que trazemos em nós. O próprio critério de justiça para os espíritos é feito assim. O que é justo, basta perguntar o que o outro, o que eu gostaria de receber se eu fosse o outro. Então eu sei o que me serve. Eu tenho dentro de mim essa centelha divina. Eu sou filho de Deus. Eu trago uma sementeira onde estão as sementes e as potencialidades de todas as virtudes que eu preciso
nutrir para que elas cresçam e preencham o grande vazio que é o mal. E o mal é um grande vazio. Isso também está lá em A Gênese, esta obra magnífica da codificação, no capítulo 14. O mal é apenas a ausência do bem. Agora, Beth, qual o valor da oração nesse processo de autoconhecimento, mas também de conexão com as entidades luminosas que povoam o universo? A oração. A oração, ela é um imã tão poderoso que talvez seja o primeiro fator de conversão da ciência ortodoxa, da ciência oficial. Porque o que se vê, o número de pesquisas que estão sendo feitas em torno do poder da prece é impressionante. Porque a oração, ela está em a natureza. Há uma bela página no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, onde ele diz que o mar, as marés, quando o mar se eleva, ela é uma forma de oração. Que a planta, quando ela faz todo aquele movimento na direção da luz, a gente coloca uma plantinha perto de uma janela e ela vai taxiando, buscando a luz. Isso é uma oração. Todos os movimentos da Terra, eles são movimentos em direção à luz, em direção a Deus. Então o homem, que é o ápice da criação, ele tem essa capacidade muito maior dentre todos os seres. Então a oração, ela nos eleva das sombras da terra para as luzes da espiritualidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, falando da eficácia, do poder da oração, há uma frase que há pouco tempo foi comprovada cientificamente, quando diz que quando oramos, já não são os ruídos da terra que ouvimos, mas as vozes dos querubins, dos anjos e dos arcanjos. Então, a Fundação John Templeton, fazendo esta pesquisa com monges tibetanos, chegou por vias científicas a esta conclusão, que em oração eles e algumas irmãs de ordem religiosa católica desligavam uma região do cérebro responsável pela consciência espaço-temporal. Então, realmente, ao orarmos, nós ouvimos as vozes dos anjos e dos arcanjos e nos aproximamos deles. Beth, eu vou pedir agora as suas palavras finais para os amigos que estão nos assistindo. Pois não. O processo de relações humanas é um dos maiores desafios que nós temos no nosso caminho para evoluir. Nós não progredimos senão em contato com os outros. As nossas relações com os espíritos, elas são de uma natureza só. Elas são relações que, para nos trazerem felicidade, devem se revestir de contexto educativo. Então, o relacionamento com os amigos, com os cônjuges, com os parentes, difíceis ou não, com os filhos, com os colegas de trabalho, eles devem ser relações que traduzam amor, o amor ágape que Jesus falava, o amor ação, agir bem com todas as pessoas. Se nós aprendermos isto na Terra, isso se transfere para o momento em que nos desvestimos do corpo físico. E a nossa relação com aqueles que já estão fora do mundo material também se pautará por esses valores. Então, a vida, ela é única nesse sentido também. Nos relacionaremos bem na Terra, nos relacionaremos bem com os habitantes do além-túmulo. Obrigada, Beth, pela sua presença no nosso programa.
Seara dos Médiuns, amor, caridade e trabalho. Ouvintes do programa Caminho da Luz, hoje nós vamos falar sobre os bons espíritos. Quando em dificuldade assinalas contente a mão que te oferta auxílio espontâneo, se sofres, adquires ânimo novo perante alguém que te reanima. Doente, sabe ser reconhecido a quem te socorre. Em erro, apresentas-te renovado diante daquele que te apoia o reajuste sem recorrer à condenação. Solitário, encontras a presença do amor no companheiro que te dirige a boa palavra. Sabes que te enganas muitas vezes, apesar do teu devotamento à verdade, e que em muitas circunstâncias pareces abraçar a ingratidão e a agressividade. Não obstante, o propósito de honrar a justiça, e por esse motivo dignificas todos aqueles que te entendem e estendem a bondade e a compreensão. Não peças aos emissários do Senhor os regalos do conforto excessivo. A escravidão do conforto excessivo atrai os gafanhotos da inveja. Pede a todos eles para que te amparem o propósito de aperfeiçoamento, porque, aprimorando a ti mesmo, perceberás que a existência na Terra é estágio na escola da evolução, em que o trabalho constante nos ensina a servir para merecer e a raciocinar para discernir. E aqui ficamos nessa página em que somos advertidos relativamente aos bons espíritos e também daqueles que nos podem perturbar. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Generosidade é dar mais do que você pode. Orgulho é pegar menos do que você precisa. Prezados ouvintes que nos acompanharam até aqui, o programa A Caminho da Luz chega ao seu final por hoje. Agradecemos a todos vocês. Esperamos que os assuntos apresentados possam ter sido úteis e que venham a ajudar de alguma maneira. Todos os assuntos aqui apresentados são de responsabilidade da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Não fiquem em dúvida, procurem uma de nossas casas espíritas para esclarecimentos. Este programa estará de volta na próxima semana, neste mesmo dia e horário. Obrigado a todos e até lá. Façamos a nossa prece final. Senhor, que eu possa colocar amor no tempo que me reservas e assim nunca me sentir sob o domínio do tédio, porque minhas horas se converterão em prazer de servir. Que eu possa colocar amor nas afeições que me permites cultuar e assim não sentir ingratidão ou desengano, porque transformarei o próprio espírito em vaso de entendimento e abnegação, colhendo de mim mesma a felicidade de fazer a felicidade de outros. Que eu possa cultivar amor na execução dos deveres a mim atribuídos, para que nunca experimente o cansaço ou desengano, porque o trabalho me será fonte de alegria, na alegria de ser útil. Que eu possa aplicar amor em minhas expressões verbais, para que não me compliquem manifestações infelizes, e para que minhas palavras sejam clarão e bênçãos a quem as escutar. Que eu sempre possa conservar o amor dentro do meu coração, para que nunca me perca nas sombras, e minha alma se converta em pura presença de luz.
Amém. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando os outros, encontrará os recursos de que precisa. Você acompanhou conosco A Caminho da Luz. Este programa estará de volta no próximo domingo, neste mesmo horário. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência.